Vamos lá, mais um vídeo aqui sobre um assunto que muita gente gosta, baixistas gostam muito. Quem toca baixo acústico, quem acabou de começar, morre de curiosidade, é isso aqui, ó, cordas. Eu já experimentei muitas cordas, né? E alguns dirão que isso aqui é um vídeo de desostentação. E realmente é uma coisa muito cara. Especialmente aqui no Brasil, que nem tem. Então você tem que ficar pedindo para alguém de boa vontade fazer uma muamba para você. Então é o seguinte. Aqui eu tenho esse aqui, clássico, Spirocore, Zayex, que é da Daddario, Obligato, esse aqui é velhinho, já faz tempo que eu não uso. Helicore, Daddario também. Esse aqui é o envelope novo da Helicore, agora sim. Eva Pirazi, essa aqui é a Slap sintética. Então, algumas considerações. Vou pegar meu cafezinho aqui. Primeira consideração. Corda é um negócio muito caro, né? E aqui no Brasil, muito difícil de achar. Se você colocar lá no Google, no Mercado Livre, vai aparecer Spirocore, vai aparecer provavelmente Daddario, e algumas cordas para música clássica, né? Tipo, como é que chama? Esqueci até o nome, porque eu não uso. Aquelas da Pirastro, Flexocore, né? E as da Daddario Helicore, mas aquela mais tradicional, né? Na minha concepção, é o seguinte. Se você é novo nesse universo do contrabaixo acústico, a primeira corda que você tem que comprar é essa daqui, ó. Essa é a primeira corda. Acho que ela custa 200 e não sei quantos dólares lá fora. Nos Estados Unidos acho que é um pouco caro, na Europa um pouco mais barato, porque ela é fabricada na Áustria. Há quem diga, tem amigos meus, Biase, fala bastante disso, falam que essa corda é uma das mais bem feitas, e eu concordo, tá? Uma corda muito confortável de tocar, o som dela é muito direto, cortante, né? Quando você coloca ela, especialmente, ela é bem estridente, e tem um ataque forte, ronca bastante, né? Quem gosta daquele som mais roncado e tal, que hoje em dia tá um pouco fora de moda, né? Em Nova York os caras, aparece, né? Eu tenho essa impressão. Voltou um pouco da moda das cordas de tripa, corda sintética e tal. Mas por que eu acho que essa corda aqui é a corda que você tem que experimentar, né? De cara. Porque ela é uma corda que ela é muito bem fabricada e ela é meio que um padrão, né? Para quem quer tocar pop. Quando a gente fala pop é jazz, música brasileira, basicamente pizzicato amplificado, que é o que a gente faz. Eu faço e muita gente faz. Sugiro ela como primeira corda porque ela é uma corda que soa muito bem, muito equilibrada. E na sua primeira experiência com a corda, como contrabaixista e tal, ela vai te dar mais ou menos as características que o seu baixo tem, que o seu primeiro instrumento tem. Então, sempre que eu compro um baixo novo, faço um rolo, pego um baixo novo e tal, eu sempre coloco essa corda. Para entender as tendências do instrumento, ela é uma corda muito... ela explica o que o seu instrumento é, né? Se o seu instrumento for muito estridente, ela vai ficar super estridente, porque ela é muito estridente. Se o seu instrumento for muito grave, ela vai ficar ainda mais grave. Então ela denuncia. Aí você vai colocar essa corda, vai experimentar no seu instrumento e vai tirar as conclusões. Fala, pô, eu queria uma corda mais escura. Eu acho esse som muito estridente. Ou então eu queria uma corda com um som mais aveludado. Ou eu queria uma corda que tivesse menos sustain. Ou mais sustain. Por que eu queria uma corda que tem menos sustain? Porque às vezes menos sustain dá uma sonoridade mais percussiva, um som mais vintage. E a partir disso, nesse primeiro momento, você vai ter como escolher, né? uma segunda opção de corda. Ou até ficar com essa corda, porque essa corda aqui ela tem uma coisa muito boa. Ela é dura demais. É durável, não é que ela é dura demais, ela é durável. Uma corda que tem uma durabilidade muito grande.
comparada com as outras, ela é disparada que mais dura. Então, aqui no Brasil é muito difícil comprar, você já coloca uma corda que dura mais. Ela funciona muito bem no captador, né? Tem algumas cordas que não funcionam tão bem no captador. Ela tem muita clareza, tem um ataque legal, a articulação é legal, né? Então, você só não vai usar essa corda por uma questão estética. Você fala, não gosto dessa estética sonora que essa corda propõe. Aí você vai ter outras opções. Uma segunda opção, mais barata, mais parecida. Essa aqui, Helicore híbrida. É uma segunda opção, a construção dela é bem parecida, assim, acho que baseada até, um pouco que é a minha versão da Dario, dessa corda, né? E custa bem mais barato, nos Estados Unidos principalmente. Aqui também custa um pouco mais barato, mas é muito difícil achar. Aí, você fala, eu não quero uma corda tão estridente, tão ardida. Aí você vai ter outras opções. Eu tô com algumas aqui, mas eu não todas que eu já experimentei. Uma segunda opção, essa aqui, a Zaex, que também não é tão cara, levando em consideração, né, a realidade, porque é tudo caro, tá? Essa daqui, a Zaex, não é tão cara quanto a Spirocore, especialmente nos Estados Unidos. E ela é uma corda que tem um som mais... Ela é uma corda de um material sintético, ela tem um material sintético dentro dela, não é metálico. Então o som dela é menos estridente, a articulação dela é um pouquinho mais... Ela tem uma articulação interessante, mas sem ter aquele coisa aguda metálica. Ela tem um sustain um pouquinho menor, mas o som é mais aveludado. Nos meus instrumentos, na minha experiência, ela costuma projetar um pouco menos. Projetar um pouco menos, na minha opinião, não é um problema, tá? Mas se você toca só desplugado, por exemplo, tipo, tem um trio que tem a oportunidade de tocar baixo e piano e bateria desplugado num restaurante e funciona. Talvez seja melhor ser uma corda que projete mais. Para quem usa captador, essa corda não é um problema, tá? Tem outras que são um problema. Essa daqui tem uma corda que eu acho muito parecida com essa, que é a Eva Pirazzi. Eu tenho uma Eva Pirazzi Slap, mas eu tenho também uma Eva Pirazzi normal aqui, mas eu não tenho o envelope. A Eva Pirazzi, eu acho parecida com essa daqui, com um som um pouquinho mais delicado, um pouco mais aveludado. Uma corda muito boa, ela tem uma resposta muito boa para arco, então você vai ver às vezes o cara dá o Zesp tocando com essa corda. E, sei lá, um cara super do momento do jazz também usando essa corda. E, se eu não me engano, o John Clayton usa essa corda, né? Então, é uma corda muito versátil, a Eva Pirazzi. A média eu acho um pouco grossa, a light eu acho bem legal. Na minha experiência, ela dura muito pouco. Uma corda muito cara para ter uma durabilidade tão baixa, na minha opinião, tá? Depois disso, você vai ter cordas sintéticas. Essa daqui. Essa corda aqui é a Eva Pirazzi Slap. Eles têm acho que dois modelos. Um é o modelo, esse modelo aqui, que é o sintético, que é uma imitação de corda de tripa. Ela é uma corda mais grossa, o ataque dela é bem forte, o decay dela é bem rápido. Então ela é muito parecida com a corda de tripa. Ela tem aquele ping legalzinho assim na corda de tripa, ela é mais mole, mais grossa, então você tem que usar um pouquinho mais alta, porque senão ela fica meio flop, como eles falam. Eu adoro essa corda, mas no captador nem sempre funciona tão bem. Ela funciona, mas quando começa a aumentar muito o volume, você começa a ter uns problemas. Para quem toca em evento, em lugares barulhentos, às vezes em palcos grandes, às vezes ela não é tão legal. Mas para você tocar de trio, assim, baixinho, num restaurante, um coquetel, alguma coisa assim, ela é bem legal. O som, na minha opinião, é lindo, um som bem old school. Deixa eu ver minha caixa aqui. O que mais que tem aqui? Basicamente é isso, na verdade. Tem mais nada aqui. Tem um saco de corda. Um monte de corda. Tem uma corda de tripa de verdade aqui. O som é lindo, mas é muito complicado. O som da corda de tripa, eu acho o timbre lindo. Porque, putz, eu ouço Jimmy Blanton, eu ouço Paul Chambers. Os caras, o som deles é lindo, na minha opinião. E eles usavam corda de tripa. Soava muito bem. Mas quando eu coloquei no meu instrumento, primeiro que você tem que mudar
a regulagem, né? E depois que você tem que, além de mudar a regulagem, você tem que se acostumar a cuidar da corda, tem que passar óleo na corda, tem que ficar cortando, porque ela vai soltando os cabelinhos, e aí a corda morre rápido, e aí mudou a temperatura, a afinação não estabiliza. Então, assim, olhando do ponto de vista pragmático, e eu me considero uma pessoa dentro do possível pragmática, não é uma corda que eu recomendo. Mas pelo ponto de vista romântico, se você tem um baixo lá que você quer colocar essa corda, é uma delícia tocar. Só que não vai funcionar bem no captador. Situações ao vivo você vai ter um monte de problemas de afinação, começa a descascar, não é um problema. E é super cara. Basicamente é isso. A coisa que eu preciso, devia ter começado falando sobre isso, é que não adianta nada você comprar qualquer corda dessas, que são caríssimas, se o seu instrumento não estiver bem regulado. Eu vejo instrumentos com regulagens estranhas. Por exemplo, cavalete fora do lugar, mal assentado, a curva do cavalete mal feita, o braço torto, às vezes o braço está desalinhado com o cavalete, o cavalete fora de centro no tampo, o cavalete inclinado, às vezes para frente, às vezes para trás, geralmente ele vai assim subindo, né? Vai ficando assim. Eu vejo espelho, às vezes espelho mal regulado, espelho todo meio reto assim e grosso, muito grosso. Tem que se lembrar que qualquer massa a mais no instrumento é um problema, né? Então, assim, ele tem que ter a quantidade necessária de massa. Se o cavalete está muito grosso, o cara não deu um talento para deixar ele mais fininho, ele vai funcionar como uma pequena surdina. Se o seu espelho é muito grosso, ele vai funcionar muito parecido com uma surdina. Eu já tive espelhos muito grossos. Se o braço é muito grosso, ele vai funcionar como uma surdina. Toda a massa que você tem extra no contrabaixo mata o som do instrumento. Então, se o seu instrumento não estiver bem regulado, você pode comprar a corda que for. Você vai sofrer para tocar, não vai soar bem. Às vezes vai soar razoável, mas vai ficar muito ruim de tocar. Então a regulagem é o mais importante. Às vezes você compra uma corda básica, uma Spirocore, uma Helicore, ou até uma corda mais simplesinha e seu baixo está bem regulado. Ele vai soar melhor do que você comprar uma corda caríssima da Pirastro, que tem corda que custa $600 o jogo, e não vai soar, tá bom? Então, no futuro, se alguém se interessar, eu posso fazer uns reviews mais detalhados de cada corda e da minha experiência com cada uma delas.